Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Que maravilha! Ontem nós estivemos lá em Itapema, eu, pastor Silas, na casa da irmã Ivone, né? Um Verbo no Lar que está se iniciando lá. Foi uma maravilha, né? Tranquilo, fora a viagem, batendo papo com esse meu amigo querido pastor Silas, né? Tomando café na estrada, conversando, sonhando com os projetos, né? Como é bom ter parceiros no ministério como o pastor Silas, né? E outros pastores também. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, nós estamos falando a respeito da excelência do caráter. Uma série que nós pretendemos fazer, né? A respeito de falar da excelência do caráter. Note que Deus não espera que nós manifestemos o que ele não manifesta, né? Então, Romanos 5,5 diz: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos dado. Então, Deus não espera que nós manifestemos aquilo que ele não manifesta. Uma pessoa de caráter demonstra integridade em todas as situações da vida, não importa qual seja. A palavra caráter e integridade são intimamente ligadas. O vocábulo hebraico para integridade é tom ou tome, que vem da raiz tamã. Significa completude, prosperidade, inocência, plenitude, retidão diante dos infortúnios. Vou repetir para você. Essa palavra tamã significa completude, prosperidade, inocência, retidão diante dos infortúnios. Também significa ser completo, justo, aperfeiçoado e inteiro, sem falta de coisa alguma. Coisa maravilhosa, né? Nos dicionários, a palavra integridade é definida como pureza, retidão de caráter, honestidade. Logo, ter integridade é desejar fazer o que é certo, de acordo com os padrões de comportamento mais elevado em toda e qualquer situação ou circunstância. É comprometer-se com a mais alta escala de valores éticos e com o código de excelência. Integridade também diz respeito aos tributos, aliás, os atributos, as intenções e as virtudes do caráter misericordioso, que se manifesta como excelência moral e ética. É a retidão e a pureza que fazem parte da essência da pessoa. É pertinente a um coração puro, honesto, no qual não há duplicidade. O indivíduo íntegro confia em Deus como uma criança confia em seus pais, demonstrando com sua atitude a natureza do caráter a qual Jesus se referiu em Marcos 10:15, como sendo indispensável a quem deseja ingressar no reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10:15. Uma boa definição bíblica para integridade pode ser aprendida na demonstração em Miqueias, capítulo 6, o verso 8. E ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. A integridade transcende idade, raça, religião, educação, sexo, personalidade, pois de acordo com Provérbios 23:7, origina-se e emana do coração, porque como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23:7. Por que o Senhor exige que sejamos íntegros? Porque somente por meio da integridade podemos alcançar o nosso potencial em sua totalidade e cumprir os planos que Deus designou para nós desde a fundação do mundo. Jeremias capítulo 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. É triste constatar que a geração atual não valoriza a integridade. Basta observarmos as últimas décadas. A partir dos anos 80, uma ação poderia,
Nós estamos falando do excelência do caráter. Ser considerada aceitável em determinados contextos, contanto que não prejudicasse ninguém. De acordo com essa lógica, seria admissível, por exemplo, uma pessoa mentir se dizer a verdade fosse prejudicá-la. Esse é o tipo de ética que a geração dos anos 80 aprendeu. Nós, nos anos 90, essa mentalidade foi tão longe que se começou a pregar que não existe verdade absoluta. O relativismo da moral e da ética continua a infectar nossa cultura desde então. Por isso, testemunhamos essa alarmante deteriorização da moral e da integridade. Como a sociedade aceitou o sofisma em não haver verdade absoluta. Inúmeras pessoas exaltaram a mentira na juventude, aleluia, engano, aleluia, roubo, fraude, pornografia e outros mais. Essa tendência é evidente na juventude de hoje, os cidadãos e os líderes de amanhã. Aleluia. Sabe, queridos, quando nós entendemos que isso é um mal, que está sendo alastrado na nossa sociedade, nós aprendemos a ter integridade, um caráter íntegro para cuidar da nossa família, cuidar do nosso bairro, cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa rua, cuidar dos nossos amigos, cuidar dos nossos familiares. Aleluia. Aleluia. Atente que algumas estatísticas que indicam a direção que a sociedade está tomando em relação ao caráter. Trapacear, furtar, mentir para o país, mentir para economizar dinheiro, mentir para conseguir emprego, opinião sobre preceitos éticos, tudo isso é importante entender que hoje faz parte da sociedade. Então nós, como pessoas da sociedade, mais filhos de Deus, devemos repudiar isso e não deixar essas fortalezas macular o nosso caráter. O nosso caráter é caráter de íntegro. Crente não mente. Crente não fala mentira. Crente não calunia. Crente não fala mal dos outros. Crente, ele ora. Ele lê a palavra. Ele declara o amor e fala a verdade. Aleluia. Sabe, queridos, quando nós entendemos isso, nós começamos a entender por que nós temos que viver a semelhança e a imagem do nosso Pai. Aleluia. Tiago, capítulo 1, do 22 ao 25, tem algo a dizer sobre essas incorrências. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-se com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. E foi-se logo, esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. A falta de integridade se encontra em um nível alarmante e muitas vezes aplaudida pelo mundo, juntamente que as escrituras sagradas já preveriam. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 ao 11. Aleluia, diz muito bem sobre isso. Aleluia, você descobrirá que essas passagens estão cheias de palavras que descrevem uma sociedade destruída de integridade, pois os indivíduos a compõem são fingidos, enganadores, profanadores, soberbos, corruptos, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ingratos, profanos, sem afeto moral, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, atrevidos, obstinados, filhos da maldição, servos da corrupção. Devido a essa geração corrupta, as práticas vergonhosas descritas, que eu vou ler embaixo, infelizmente se tornaram comum. Negociar com várias pessoas ao mesmo tempo, dando uma esperança falsa, contratar advogados para achar brechas na lei e ter livramento de responsabilidade, declarar falências falsas, roubar, cometer peculato, não dizimar, não ofertar,
Aleluia. Não pagar imposto de renda, aceitar suborno, cometer aborto. Que práticas terríveis. Aonde nós estamos chegando? Por isso que eu resolvi falar do caráter, da excelência do caráter. Aleluia. Jesus disse em Marcos 13:5: olhai para que ninguém vos engane. No entretanto, muitos cristãos ignoram este aviso e não assumem a responsabilidade de discernir e vigiar. Olhai e vigiar para que ninguém vos engane. Aleluia. Devemos escolher viver de acordo com os padrões de Deus. Aleluia. Salmos 11:3 diz: na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo. Quando se trata de falta de caráter, é mais triste constatá-la na igreja. Atualmente, nós vemos muito isso na igreja. Pessoas que marcam e não vão, pessoas que, volto a dizer, não dizimam, não participam do departamento, não se envolvem, não se sensibilizam com nada. Aleluia. Queridos, nós precisamos escolher viver de acordo com o padrão de Deus. O padrão de Deus tem um caráter de excelência. E eu quero ministrar essa série para que você me ajude e se ajude. E ajude as pessoas que estão do teu lado, observando, não concordando com aquilo que não é bom, ensinando em amor, mas trazendo essa nova geração para uma sociedade melhor, para uma vida de caráter e excelência. Por isso, pratique você. Demonstre aos seus filhos, aos seus irmãos, aos seus parentes o seu caráter. Seja aquela pessoa que escolhe viver de acordo com os padrões de Deus. Tenha um caráter parecido com o caráter de Deus. Seja misericordioso, seja compassivo e generoso e evite contenda. Um bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama. À noite teremos um culto poderoso.